Oi, pessoal, tudo bom? Tô eu aqui de novo para a gente falar mais uma vez de alguma coisinha interessante, tá? E dessa vez a gente vai falar da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Mas e aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? As coisas estão indo bem? Eu acredito que sim, eu achei que teve uma melhora, os sétimos anos estão participando um pouco mais, né? Eu fico bastante feliz com isso. Então, nós vamos começar falando da reforma protestante e a sua relação com o pensamento moderno. Por que essa mudança, essa reforma que ocorreu? Por que uma reforma? Porque a gente tem a Igreja Católica. Lembra quando a gente falou da Igreja Católica? Então, a gente tem a Igreja Católica e agora a gente vai ter um processo de reforma dessa igreja. Tá? Por parte de algumas pessoas bastante interessantes que vão existir na Europa. Então, nós temos essa aqui é uma imagem do. Seria equivalente ao Papa, né? Aqui, tá? E aqui seria mais ou menos uma justa, né? Uma disputa entre cavaleiros e tudo mais. Então, qual que é a definição básica de reforma protestante? Ele é um movimento cismático. O que significa cismático? Significa que houve uma separação, houve uma cisma, tá? Dentro da Igreja Católica. O que é essa cisma? É esse rompimento de pessoas que pensam de um jeito para pessoas que pensam de uma maneira um pouco diferente. E aí, o que acontece? As pessoas que questionavam a Igreja, questionavam a supremacia da Igreja. Lembra que eu falei para vocês que se não havia reis na Idade Média, havia uma rainha, e essa rainha era a Igreja Católica, porque ela era grande detentora de terras e tudo mais? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um questionamento sobre essa posição da igreja, pelo fato da igreja ter muitas posses e administrar uma quantidade de dinheiro muito grande, sem contar outras questões religiosas. Então, nós vamos ter os principais reformadores, né? As principais reformas. Nós vamos ter a luterana, que vai acontecer na Alemanha, a calvinista, que acontece na Suíça. E aí, da calvinista, a gente vai ter três reformas que são provenientes da reforma calvinista, que são os huguenotes na França, os puritanistas na Inglaterra e os presbiterianos na Escócia e na Irlanda. E a reforma anglicana, tá? Por que angli? Por que anglicana? Porque ela vem de anglo-saxônico, que são os ingleses, tá? Luterana de Martinho Lutero e calvinista de João Calvino. Então, qual é a causa principal, né? Por que vai haver uma disputa tão grande dentro da igreja? Primeiro, porque havia um questionamento sobre a possibilidade de haver grande corrupção na igreja. Ou seja, com a venda de indulgências, com a questão de terras e tudo mais. Havia também um questionamento de uma falta de despreparo dos padres, como se muitos padres não tivessem preparado para exercer o sacerdócio, tá? Essas vendas de relíquias sagradas, tá? As vendas de relíquias sagradas era uma coisa bastante engraçada. Existem umas histórias que falam assim, eles achavam um osso de galinha num determinado lugar e falavam assim, ó, esse osso X é do santo tal. E aí as pessoas compravam. Então essa venda de relíquias sagradas é um negócio muito complicado, né? Porque vai surgir uma corrupçãozinha aí entre o surgimento de relíquias que não eram relíquias de verdade. E a venda de indulgências. O que são as indulgências? As indulgências nada mais é do que o perdão, né? A venda do perdão. Então, por exemplo, se você tinha dinheiro e você cometeu algum crime, algum pecado, traiu a sua mulher, roubou seu vizinho. Então, o que você fazia se você tivesse dinheiro? Você ia lá e comprava uma indulgência. Ou seja, você era dado a você o perdão porque você pagou por ele. Então havia um conflito muito grande entre a igreja e a burguesia. Então, por que a igreja é a burguesia? Porque a burguesia, ela praticava uma coisa que a gente chama de usura. O que é a usura? É você emprestar dinheiro a crédito, a juros. Ou seja, se eu te empresto 10 reais, você me devolve 12 porque eu te emprestei 10 reais, então o dinheiro ficou com você um mês e você vai me devolver esses 10 reais só no mês seguinte, então você vai me devolver com juros. Por quê? Porque você permaneceu com esse dinheiro durante um mês inteiro, então eu vou cobrar 2 reais de juros de você. A igreja condenava isso. Eles achavam que isso era uma coisa errada, mas era uma coisa muito essencial para desenvolver o comércio. Era importante, porque assim, era uma garantia que o comerciante tinha
que se a pessoa não devolvesse os R$ 10, ela devolvia pelo menos os R$ 2 a mais que ela estava de juros. Então, às vezes, a pessoa não conseguia pagar o dinheiro todo, mas ela ia pagando os juros. R$ 2, R$ 4, R$ 6 e assim por diante. Tá? E, nesse caso, a burguesia ela questionava a ética da religiosa. Ou seja, quem é que a igreja era para questionar o lucro e a riqueza? Eles achavam que não tinha cabimento, que era uma forma da igreja proibir as pessoas de enriquecer. Então, a gente tem aqui o fortalecimento do Estado moderno, que nada mais é do que o quê? O apoio dos burgueses para ajudar os reis a se fortalecerem. Então, nesse momento, vai surgir o que a gente chama de estados nacionais. O que são esses estados nacionais? São os estados formados. Então, por exemplo, Portugal não era um estado. Portugal só virou estado de Portugal, né? Virou o país Portugal no século XIII. Então, a gente tem outros países que só vão se formar mais para frente, a partir do século XIV e XV. E para esses estados se formarem e a gente começar a ter um rei forte o suficiente para comandar esse estado, a gente vai ter o quê? Vai precisar de dinheiro. Quem é que tinha esse dinheiro? Basicamente a burguesia e a igreja. Então, se a igreja ela atrapalhava esse processo, ela interferia nesse processo, né, ela acabava interferindo na formação dos estados. E uma das coisas que eles questionavam era o fato de que a igreja cobrava o dízimo. E o dízimo era um imposto, não deixava de ser um imposto. Igual você paga a conta de água, a conta de luz, você pagava o dízimo. Né? Então as pessoas achavam que esse dinheiro que ia para a igreja poderia ir para a mão do rei e não para a mão do papa. Então essas divergências vão começar, principalmente essas divergências teológicas, né? Teo, de Deus, lógicas de saber. Então, teológicas, de sabedoria sobre Deus. Começou principalmente com São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. São dois santos importantes, né? Que a gente tem na iconografia católica. Tá? São dois santos muito importantes, mas eram dois santos que discutiam essa relação essas divergências da igreja. Então, o São Tomás de Aquino ele vai defender que a salvação humana ela vai se dar por meio da fé e por meio das obras, ou seja, pela fé que você tem e pelas coisas boas que você faz. O Santo Agostinho, ele já defendia que o homem se salvava exclusivamente pela fé. Então, que ele não precisava fazer nenhuma coisa necessariamente boa ou uma necessariamente ruim, mas o fato dele ter muita fé era suficiente para ele poder ir para o céu. Né? Então, essa discussão entre os dois santos, entre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, era bastante interessante. Só que a igreja fazia o quê? A igreja defendia os tomistas, que são quem? Os que defendem São Tomás de Aquino. Que é uma vez que eles estavam, por quê? Porque estava de acordo com os interesses materiais da igreja. Então, eles entendiam que, por exemplo, fazer a obra era pagar o dízimo, ou fazer coisas para a igreja. Tá? Então, essas coisas poderiam ser obras, tá? Então, os principais reformadores que nós vamos ter são o Martinho Lutero, na Alemanha, o João Calvino, na Suíça, França, tá? E o Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra. A história deles três é bastante interessante, principalmente porque, assim, o Martinho Lutero e o João Calvino, eles tinham preceitos relacionados à fé. O Henrique VIII, ele já fez uma reforma protestante no país dele por interesses próprios. Tá? Então, a gente tem o Martinho Lutero questionando a venda de indulgências na Alemanha, promovida principalmente por um monge chamado Tetzel, que ela é citada, inclusive, nas teses do João Calvino, que ele cita essa questão. Então, ele quer romper com essa coisa de você romper com o clero católico, principalmente por causa dessas indulgências. Porque, assim, se uma pessoa ela tá pagando pelo pecado dela, pagando financeiramente, é muito prático, é mais fácil do que ela pegar e fazer alguma coisa positiva para tentar não ir para o inferno e tudo mais. Mas nesse caso, o que vai acontecer? O Martinho Lutero vai ser excomungado e vai ser queimado em praça pública, tá? Ou melhor, ele excomungado, quando ele é excomungado, ele vai queimar em praça pública uma bula papal que excomunga ele, né? Quem não sabe o que é excomunhão é quando a igreja
expulsa uma pessoa daquela fé, daquela religião. Então, quando você é excomungado, é como se você tivesse ido para o inferno na terra, tá? Você foi para o inferno, mas ainda está na terra. E ele vai queimar a bula papal que excomunga ele e vai pregar na porta da Catedral de Wittenberg 95 teses contra a venda de indulgências. É claro que as 95 teses dele não são apenas contra indulgências, elas são contra várias outras coisas, mas é só uma das coisas que ele faz. Então ele vai ser convocado para se retratar num negócio que ficou conhecido como Dieta de Worms. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai reafirmar suas ideias e vai continuar sendo perseguido, vai se refugiar no castelo do rei Frederico, no príncipe da Saxônia, tá? Ele vai se refugiar lá, por quê? Porque foi o único lugar que aceitou ele e aceitava as diretrizes dele, né? E lá ele vai fazer uma coisa muito importante. Até então, a Bíblia era escrita apenas em latim. E a partir desse momento eles vão falar assim, não, as pessoas têm que ter o direito de ler a Bíblia em outras línguas. Nem todo mundo sabe falar latim. E ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, tá? Vai ser uma das primeiras traduções bíblicas que a gente vai ter, vai ser a do Martinho Lutero. Vamos lembrar que é o seguinte, essa Bíblia que as pessoas usam hoje em dia nas igrejas, tanto na católica quanto na protestante, é uma Bíblia que foi traduzida pelo rei James. Então, a partir da Bíblia do rei James, que era em inglês, isso vai ser bem mais para frente, tá? Eles vão conseguir traduzir para outras línguas. Mas a primeira tradução vai ser feita na Bíblia em alemão, né? E aí ele vai elaborar, então, as leis que ele considera importantes para o luteranismo, né? Apoiado pela nobreza alemã, principalmente. Ele vai conseguir, principalmente pela nobreza alemã, ele vai conseguir consolidar a sua doutrina na Alemanha. Aí nós temos o Jean Calvino, que vai ser expulso de Paris, ele é francês, ele é expulso de Paris, em virtude das ideias que ele tinha. Vai morar em Genebra, na Suíça, e lá em Genebra, na Suíça, ele vai instalar o governo teocrático, que é o quê? Cujo órgão principal era o consistório. O que é um governo teocrático? É um governo baseado nas leis de Deus. Então, o rei, entre aspas, é escolhido por Deus, consagrado, e a partir desse momento em que você vai fazer um governo teocrático, é quando você vai misturar as leis da igreja com as leis, tecnicamente, as leis sociais, e elas vão funcionar de uma maneira justa e junta, teoricamente. E aí, para divulgar as ideias dele, ele vai escrever um livro chamado Instituição da Religião Cristã, na qual ele defende esses princípios teocráticos. Então, o teocrático é o quê? É um governo baseado nas leis de Deus, ou seja, você vai ter regras de moral, de predestinação, todos baseados em leis bíblicas para justificar a lei humana, a lei do homem, tá? E aí nós temos o Henrique VIII. O Henrique VIII é o mais legal de todos e é o menos legal de todos. É o mais legal pelo seguinte, ele vai romper com a igreja porque era do interesse dele se casar com uma mulher chamada Ana Bolena. Ele queria se separar da sua atual esposa, que era a Catarina de Aragão. A Catarina de Aragão era prima do Carlos o Grande, que era, nesse momento, rei de Portugal e Espanha. Que é quando tem a União Ibérica e tudo mais. Qual que é o problema? Primeiro, a justificativa, porque assim, a Catarina, ela foi mulher do irmão dele, tá? Do Arthur. E aí o Arthur morreu, ela jurava que era virgem quando se casou com o Henrique VIII. Ele vai justificar dizendo que foi enganado, não sei o quê. E também tinha um pequeno problema. A Catarina nunca tinha dado para ele um filho homem. Os filhos homens que nasceram, morreram. Então, ele argumentava que a Catarina, ela não era suficientemente uma boa esposa, porque ela nunca tinha dado um filho homem para ele. Até então, nesse momento, ele só tinha a Maria, que era a filha mais velha dele, que sobreviveu dos filhos que a Catarina teve. Então, o que aconteceu? Para justificar esse rompimento, ele usou todo esse argumento de que a Catarina... Só que a Igreja Católica, como eles eram muito próximos do sobrinho, do primo dela, né? Como eles eram muito próximos,
e o Carlos defendia muito a Igreja Católica se posicionou contra e falou: não, a gente não vai te dar o divórcio, né? Se resolve aí, a gente não vai te dar o divórcio. Mas aí o que ele vai fazer? Ele falou: ah, vocês não vão fazer? A Ana Bolena, ela tinha sido educada na França. Ela era uma menina muito jovem e tudo mais. Ela foi educada na França. E ela veio com essas ideias calvinistas, luteranas, né, reformistas da Europa. Ela lia muita coisa nesse sentido. Então ela incentivava e influenciava muito o Henrique VIII em relação a isso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai romper com a Igreja Católica, vai ser excomungado também, para poder se divorciar da Catarina e criar a Igreja da Inglaterra. O interessante da Igreja Anglicana é que o chefe máximo da Igreja é o rei ou a rainha. Por exemplo, hoje em dia é a Rainha Elizabeth, né? Ela é a chefe maior da Igreja, é o equivalente a um papa, tá? Por quê? Porque dentro da Igreja Anglicana da Igreja Anglicana inglesa, a gente entende que a autoridade máxima é o rei ou a rainha, tá? Eles são os líderes da igreja. Então ele vai fazer o quê? O Henrique VIII vai assinar um ato de supremacia. Quer dizer, o que é um ato de supremacia? É quando você assina uma declaração de que o seu país ele é soberano, ele está acima de qualquer outra lei que venha de fora daquele país. Só vale as leis internas, só vale aquilo que o rei determina. Isso é um ato de supremacia. Então, era uma maneira para separar de vez a Igreja Católica da Inglaterra, tá? Ele vai ser excomungado pelo Papa. A Igreja vai ficar sem ação e todos os bens que a igreja tinha na Inglaterra vão ser confiscados pelo Henrique VIII. Então a nobreza vai ficar muito feliz, entendeu? Alguns burgueses vão ficar muito felizes. Por quê? Porque tudo que foi confiscado, né, que foi tomado da igreja por quando rompeu a relação da Inglaterra com Roma, vai fazer com que eles peguem todas essas terras, joias, bens, relíquias, pegue tudo isso e distribua entre os nobres e burgueses da Inglaterra. Aí nós temos o Thomas Munzer, também informado que daí, no caso, o Thomas Munzer, a gente está falando aqui de século XV, século XVI, ele vai ficar muito inconformado com a nobreza alemã, então a gente está falando de uma segunda pessoa dentro da Alemanha, tá? Na própria Alemanha, que provavelmente recebeu coisas do luteranismo, mas não concordava. Ele vai criar uma espécie de seita paralela chamada Anabatistas, tá? E os anabatistas, eles tinham como precedente a igualdade social, propriedade comunitária, o fim dos privilégios feudais e da nobreza. Por quê? Porque o Thomas Munzer vai virar para um lado mais voltado para as pessoas mais pobres e não para a nobreza, para os ricos e tudo mais. Então, os anabatistas, eles infelizmente não vão ter muito sucesso, eles vão ser perseguidos duplamente, tanto pela Igreja Católica quanto pelos luteranos, tá? Porque os luteranos eram aliados do príncipe e a Igreja Católica considerava os anabatistas hereges, tá? Então eles vão ser duramente reprimidos, vão ser torturados, vão ser assassinados, o Thomas Munzer vai ser decapitado, né? Então os anabatistas não progrediram muito. Então alguns fatos interessantes, né? Então a gente tem a Dieta Worms, que é convocada pelo Carlos V, que é primo lá da Catarina. Tá? Ele era imperador do Sacro Império Romano-Germânico, com o objetivo de julgar o Lutero. Tá? Foi criado para isso. Tem a Dieta Spira, de 1529, que é convocada por Carlos V também. Ele decide tolerar o luteranismo nas regiões convertidas, proibindo nas demais regiões. Como é que funcionava isso? Então, o lugar que já tivesse se convertido definitivamente em luteranismo, ele ia falar, beleza, a gente aceita vocês. Mas, os lugares que ainda não tinham se transformado em luteranos, ele falava, não, aqui é proibido, aqui não pode divulgar essa religião. Então, aonde tem, a gente respeita, mas não pode sair dali e ir para outro lugar. Tem a Confissão de Augsburgo,
de 1530, que expõe os fundamentos da Igreja da doutrina luterana, e a Paz de Habsburgo, de 1555, que é um acordo, segundo o qual cada príncipe tinha o direito de escolher a sua religião, bem como a de seus súditos. Então, era uma maneira de dizer assim, tá, o Henrique VIII fez isso? Ok. Então, a igreja vai se meter e vai deixar cada país, cada príncipe, cada rei decidir o que eles querem para o país deles. Então, a gente tem aqui uma imagem do Martinho Lutero, tá? E tem uma frase deles, né? O que ele pensava dos anabatistas? Ele fala assim, ó, contra os bandos camponeses, assassinos e ladrões, nada é mais terrível do que um homem revoltado. É preciso despedaçá-lo e degolá-los, matá-los como se faz com um cachorro louco. Ou seja, ele próprio, que tinha se rebelado contra a igreja, via aquela outra rebeldia como uma coisa ruim, como se fossem pessoas. Por quê? Porque estava falando de pobres. Estava falando de camponeses, estava falando de ladrões, estava falando de assassinos. Todos eles eram ladrões e assassinos? É óbvio que não, eram trabalhadores. Mas era uma forma dele o quê? Porque ele estava pregando a propriedade comunitária, né? Ele estava pregando o bem entre essas pessoas mais humildes. E não estava falando dos nobres. E o próprio Lutero pega uma coisa da igreja, que é essa coisa de matar, degolar e não sei o quê, e dá continuidade. Então, a gente tem aqui os ensinamentos da Igreja Reformada. No luteranismo, a fé ela é a única fonte de salvação. Aqui eles vão fazer um negócio interessante, que é assim, eles vão se posicionar contra uma coisa que a gente chama de transubstanciação. Nossa, que palavrão feio, Mas qual que é a transubstanciação? É quando você tem o pão e o vinho. Aí você, de uma certa forma, você vai fazer assim. Você diz que o pão é o corpo de Cristo e que o vinho é o sangue de Cristo. Eles são contra essa ideia de que você está comendo o pão pensando que é o corpo de Cristo e bebendo sangue falando que é o sangue de Cristo. Eles são contra essa como é que se diz? Essa transubstanciação, essa ideia de você transformar essas coisas ou dizer que elas são uma coisa que elas não são, tá? E aí eles vão aceitar a consubstanciação, que é usar o pão e o vinho abençoados, porque eles continuam sendo pão e vinho, que remeteria a Santa Ceia, a divisão de pão e vinho que Jesus fez na Santa Ceia e tudo mais, tá? E aí existe uma disputa ali também de supressão, nesse caso de tentar diminuir a quantidade do clero regular, do celibato e de imagens icônicas, tá? Assim, imagens de santo e coisas desse jeito. O clero regular é aquele clero que fica dentro dos mosteiros. Então, o Martinho Lutero achava que os padres que estão dentro dos mosteiros, eles faziam pouco pela sociedade. Então, eles não deviam ficar trancafiados lá, tá? O celibato, quem não sabe, é a proibição dos padres se casarem. Tanto que a maioria dos pastores protestantes são casados, né? E essa coisa de ser contra as iconografias, ou pinturas de santos, imagens de santos. O Calvino vai discutir a questão da teoria da predestinação, ou seja, de que a salvação humana depende exclusivamente da vontade de Deus. Ou seja, se você cai e tropeça, é a vontade de Deus. Se você está pobre, é a vontade de Deus. Se você está rico, é a vontade de Deus. Se você morreu, é a vontade de Deus. Se você está vivo, é a vontade de Deus. Eles vão defender assim, ao extremo essa teoria de que a vida é do jeito que ela é porque Deus quis e pronto. E que algumas pessoas vivem melhor porque elas são eleitas, tá? O anglicanismo, a gente tem a manutenção da hierarquia eclesiástica, ou seja, bispo, arcebispo, padre, clero regular, clero secular, essas coisas. Isso vai ser mantido, essa hierarquia, né? Essa ordem de poder entre os membros da igreja. Tá? E o anglicanismo, na verdade, ele tem uma característica bastante parecida com a Igreja Católica. O que muda é um pouco do conteúdo que é protestante. Então, pontos comuns. A Escritura Sagrada é a mesma, ou seja,
A Bíblia, ela é um dogma das religiões, então das religiões cristãs. Só que a gente vai ter uma ideia de livre interpretação da Bíblia, no sentido de que cada um pode interpretar a Bíblia da forma que entender melhor. Vai haver uma substituição do latim nos cultos religiosos. Isso aqui são pontos em comum entre os protestantes, tá? Então, eles vão tirar o latim para que seja traduzido para os idiomas de cada país, né? Para que a missa seja falada na língua de cada país, assim, francês, inglês, alemão, enfim. E também uma coisa que eles vão manter, né, desse período, todos esses protestantes vão manter, é o batismo e a Eucaristia, né? O batismo, da forma que vocês conhecem, cada igreja interpreta de uma forma, e a Eucaristia é o pão e o vinho, tá? Então, aqui são algumas das 95 teses do Lutero, vou ler duas para vocês, tá? Então, tem aqui: o Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Tá? Isso aqui é um dos questionamentos dele. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Ou seja, se a pessoa está na beira da morte, normalmente eles faziam o quê? Eles davam absolvição na hora da morte e tudo mais. Então, ele está falando aqui, ó, se o sacerdote reserva para o moribundo aquela penitência, ele está condenando ele ao purgatório. Então, tem algumas outras aqui que vocês podem ler. E aí a gente tem a Reforma Católica. Então, a Igreja Católica vai fazer o seguinte. Ela vai falar assim, peraí, estão roubando os nossos fiéis, estão roubando as nossas terras, estão destruindo tudo. A gente precisa achar um jeito de equilibrar isso. Então, em 1545, entre 1545 e 1563, teve uma coisa chamada Concílio de Trento. Concílio é porque reunia todos os bispos, arcebispos e pessoas desse tipo, dessa parte da hierarquia da igreja. A ideia era impedir o avanço dos protestantes. Ou seja, reestruturar a Igreja Católica de forma que mantivesse os fiéis que ela tinha e não perdesse mais fiéis. Então, nós vamos ter a criação de uma coisa chamada Tribunal do Santo Ofício. Isso aqui é muito triste. Eu não sei se vocês conseguem perceber bem na imagem, mas esse volume que está aqui é para dar a entender que é fogo, tá? Aqui são pessoas que estão para morrer incendiadas. Tá? Isso aqui é muito triste, mas era uma maneira que eles faziam para quê? Eles perseguiam todas as pessoas que não eram católicas. Então, todo mundo que não fosse católico era considerado herege. Por quê? Porque discordava das ideias do catolicismo. Então, eles começaram a perseguir os protestantes pela Europa e assassinar essas pessoas. Então, aqui tem algumas imagens da Inquisição, aqui, de um homem sob tortura. Eu não vou descrever exatamente o que acontece aqui, eu espero que vocês consigam entender só de olhar, porque é bastante cruel. Aqui também, a gente tem algumas imagens aqui, tem uma pessoa na mesa sendo torturada aqui. Então, aqui tem uma imagem de uma moça, provavelmente acusada de bruxaria, né? E essa tortura que era praticada a prática de tortura dos hereges, era uma forma de fazê-los confessar os seus pecados. Que pecados eram esses? O fato, principalmente, deles serem de outra religião. Aí eles vão criar uma companhia que ficou conhecida como Companhia de Jesus. Eu sei que alguns de vocês já devem ter ouvido falar dos jesuítas. Sim, foram eles que vieram aqui para o Brasil catequizar os índios, tá? Era uma maneira que eles criaram a Companhia de Jesus, né, fundada por um homem chamado Inácio de Loyola, por um padre chamado Inácio de Loyola, que a ideia era o quê? Expandir a fé católica. Eles vão criar um livro chamado Index. Isso aqui existe até hoje, tá, gente? Quem é católico, eu vou dar uma dica. Isso aqui existe até hoje. Esse Index é uma lista de livros que eles consideram proibidos pela igreja, tá? E nesse caso aqui vão figurar muitas obras humanistas que vocês viram lá no Iluminismo,
vão figurar várias informações a respeito de livros que são proibidos, que a gente vai falar, mas por que esse livro é proibido? Mas ele é. Só que esse índex existe até hoje. Se você procurar na internet, você acha essa informação, índex católico. E aí você vai ver uma lista de livros que talvez você goste de ler que está na lista. Tipo Harry Potter, por exemplo. Então, consequências da reforma, né? No campo religioso, a gente vai ter o rompimento da unidade cristã e uma crescente intolerância religiosa, porque daí vão ter várias religiões, então vai haver uma intolerância muito grande. Na parte política, a gente vai ter uma ruptura de poder entre o Papa, né, o poder papal, e o fortalecimento do poder dos reis, porque os reis vão ficar cada vez menos submetidos à Igreja Católica, vão poder tomar mais decisões sem precisar consultar a Igreja, então a gente vai ter esse rompimento. Na questão econômica, a gente vai ter a expansão das práticas capitalistas, ou seja, o mercantilismo nessa época, que a gente está falando do século XVI, então é mercantilismo, tá? Principalmente incentivado por várias teorias protestantes. E na área cultural, a gente vai ter uma expansão da educação popular, porque até então, quem tinha direito de aprender e estudar era quem era ligado aos papas, à Igreja Católica, perdão. E normalmente eram os padres que viviam nos mosteiros, tá? Então eram poucas pessoas que tinham acesso à educação, que tinham tutor, só pessoas muito ricas, reis, né, que podiam educar os filhos, mas a maioria das pessoas não podia ser educada, tá? Então a gente vai começar a ter um aumento dessa educação popular. Vai ser para as pessoas mais pobres? Não. A gente está falando aqui principalmente da burguesia, que é uma classe intermediária. Então, para finalizar, né, esse processo que a gente tem para falar, não é necessário você ser nem católico, ou protestante, ou qualquer outra religião, tá? Basta você ser uma pessoa boa, ter bons sentimentos, ser inclinado para o bem, né? Ter dentro da sua alma, amor, humanidade. Não importa a religião que você professa, né? Não importa como essa religião foi desenvolvida, se ela surgiu de um jeito positivo, se ela surgiu de um jeito negativo, não importa. A questão é, o que importa é que, independente daquilo que você acredita, você faça coisas boas. Ok? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.